Olá a todos. Hoje à noite vamos voltar aos dias da Idade Média, quando as roupas eram feitas de qualquer coisa que você não morresse de fome antes de vestir. Tecidos ásperos, peles costuradas com tendão seco, lã crua e molhada da chuva. O tipo de vestimenta que não dava conforto, só tempo de vida. Antes de se sentirem completamente à vontade, tirem um momento para se atualizar com o mundo ao redor. Respirem fundo, ajustem a almofada. Talvez tomem um gole d'água ou coloquem os pés sob o cobertor. E se gostarem do que eu faço aqui, mas só se gostarem mesmo, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. E me contem nos comentários de onde vocês estão assistindo e que horas são aí agora. É sempre emocionante ver quem está se juntando a nós do mundo todo. Agora, diminuam as luzes. Talvez liguem o ventilador para aquele ruído suave de fundo. Fechem os olhos, se quiserem, e deixem que a história tome conta. Vamos juntos em uma jornada esta noite, direto para um mundo onde o chão era barro, o céu era Deus, e o simples ato de acordar já era uma vitória. Você está prestes a descobrir porque talvez, só talvez, você não duraria um único dia na Idade Média. E agora a história começa. Você acorda com dor. Não sabe exatamente onde, porque tudo dói. O chão é frio e irregular, mesmo com a camada de palha que colocaram ali. Alguns galhos furam seu quadril. A palha, colhida do campo com pressa, guarda farpas. Você coça o pescoço e sente um pequeno inchaço, uma mordida de algo que não dorme, ou talvez nunca tenha sido vivo. A primeira sensação que reconhece é o ar. Ele cheira a fumaça velha, urina seca e um tipo de gordura que impregna as paredes. Você respira com dificuldade. A fumaça que não saiu da casa a noite inteira paira no teto de madeira e desce aos poucos, tocando suas narinas como se cobrasse pedágio por mais um dia. Você ouve sons que não entende. Alguém tossindo até quase vomitar, o estalo de um osso sendo alongado, o som pastoso de alguém escarrando no canto. Você abre os olhos. Tudo é cinza. Cinza da luz fraca, cinza da madeira úmida, cinza da fuligem. A parede da casa, feita de barro seco e gravetos, parece ainda dormir. Mas o dia começou. Você está num cômodo só. Toda a casa tem um único espaço. E ali dormiram 6 pessoas. 2 adultos, 3 crianças, você. O feno amontoado indica onde um porco dorme, mais limpo que você talvez. Você levanta. Seus pés descalços pisam no barro frio. Não há calçado, só terra. E uma camada de excremento ressecado misturada com restos de palha e comida. Seu estômago dói, não de fome apenas, mas de vazio. Você comeu ontem? Não lembra. Talvez pão de cevada. Talvez apenas água morna com algo fermentado. Você tenta sair. A porta está emperrada, não trancada, mas inchada com a umidade da madrugada. Você empurra com força. Ela range como uma coisa viva, depois cede. O ar lá fora é pior. Mais frio, mais úmido. Cheira a fumaça, esterco
e metal enferrujado, mas tem vento, e isso já é alívio. A vila está acordando, ou melhor, nunca dormiu direito. O galo já cantou há horas, mas ninguém espera por galos. Acorda-se com a dor nas costas, com a bexiga cheia, com a obrigação de estar vivo, de novo. Você observa. Mulheres amarram panos ao redor da cintura, uma criança limpa o nariz com a manga, um homem cospe sangue na terra, outro carrega lenha como quem carrega o mundo. A fumaça subindo de 3 das 7 casas. Uma delas está meio desabada. Dizem que o telhado caiu durante a última tempestade e ninguém mais consertou. Ali ainda dorme uma velha que não fala. Você não sabe se ela está viva. Às vezes respira, às vezes não. Você caminha até o poço. Ele não é profundo. A água tem gosto de ferro e folhas podres, mas é fria. Você enche uma tigela de madeira rachada, bebe. Seu estômago protesta. Você segura o vômito. Consegue. Por pouco. Uma mulher perto de você limpa o rosto com neve, ou o que restou dela. Ela murmura algo. Você entende apenas peste e São Roque. Você não pergunta mais. Um cão sem dono passa correndo. Ele carrega algo na boca. Você não quer saber o quê. Uma carroça passa no fim da estrada. Seu eixo range. Ela carrega feno ou corpos. Você não distingue. O sol aparece como um pedaço de chumbo incandescente. Ele não aquece, apenas ofusca. Você pensa em comida, mas sabe que ela não virá agora. Talvez mais tarde. Talvez um mingau escuro, cozido com algo que alguém caçou. Talvez um pedaço de pão que fermentou sem querer. Seu corpo começa a andar sozinho. Músculos rígidos, pele sensível, dedos dormentes. Você segue o fluxo. As pessoas vão para o campo, ou para o curral, ou para a estrada. Sempre há algo a carregar, ou cavar, ou vigiar. Você também vai. Não sabe para onde. Mas aqui, ninguém fica parado. O cheiro da manhã se intensifica. E você pensa, isso não é começo. É apenas o meio de um ciclo que não sabe mais recomeçar. Você está vivo. Mas isso aqui não é garantia de nada. Só mais um dia. Ou talvez o último. Mas por agora, ele continua. Você caminha com os outros, sem rumo definido. A trilha que cruza o vilarejo não é uma estrada. É só a parte da lama mais pisada. Seu pé afunda a cada passo. O frio sobe pela sola, entra nos ossos como fumaça ao contrário. À frente, há murmúrios, não de conversa, mas de oração. Alguns se benzem ao passar por um poste de madeira entalhado com a figura de um homem esticado, sangrando pelos pés, pelas mãos, pela testa. Você não consegue encará-lo por muito tempo. Há algo nos olhos esculpidos que o observam de volta. Você também faz o sinal da cruz. Ou tenta, mesmo sem saber por quê. É melhor fazer. Melhor não chamar atenção. A trilha leva ao campo, mas antes passa pela igreja. Ela não é grande, nem bela.
É feita de pedras irregulares, empilhadas com barro seco e promessas. Mas ali dentro mora algo mais forte que a fome, pelo menos é o que dizem. O padre está na porta. Velho, mas com olhos vivos demais. Ele observa cada um que passa, como se pesasse suas almas por instinto. Você abaixa os olhos. Ele murmura algo em latim, ou talvez em um idioma que só ele entende. Lá dentro, o chão é de terra batida. O cheiro é de mofo e vela queimada. Uma mulher está ajoelhada perto do altar, com a testa encostada numa tábua. Ela murmura os nomes dos filhos, todos mortos. Um por febre, outro por água ruim. O último, ninguém sabe, só desapareceu. Você fica na porta, não entra, mas respira fundo. A fumaça do incenso se mistura ao frio da manhã. Você sente náusea e alívio ao mesmo tempo. A missa começa com 3 batidas no sino, uma pedra contra o ferro. O som é oco, mas se espalha pelos campos, pelos telhados de palha, pelas costelas dos que ainda estão vivos. Você segue os outros até o campo. É hora de trabalhar, não há propriedade sua. Você trabalha a terra de outro homem. O senhor feudal, dono da terra, da colheita, do moinho, dono das árvores, do peixe, da chuva. Se quisesse, talvez fosse dono do sol. Você não o vê, mas sente sua presença no olhar do capataz. Um homem com a voz grossa e a paciência curta. Você carrega ferramentas que não cortam direito. Uma enxada com o cabo rachado, um cesto de vime que arranha o braço. O barro está espesso, pesado. A chuva da semana passada transformou o campo numa sopa morna. Você pisa e afunda, puxa e escorrega. Cada passo custa. Cada gesto arranha as mãos. Você cava. Não sabe o que vai plantar. Talvez nada. Talvez só fingir que prepara a terra. A estação ainda não é certa, mas alguém disse: cavem. Então se cava. Ao lado, um homem mais velho murmura algo sobre seu joelho. Diz que dói desde o último inverno. Diz que ouviu um estalo na noite em que caiu neve sobre os porcos. Você ouve, não responde, não há nada a dizer. Mais à frente, uma moça derruba um balde de sementes. O capataz se aproxima, não grita, só olha. Ela se abaixa para juntar. Não há punição hoje. Talvez mais tarde. Talvez só silêncio. Seu estômago ronca. Você finge que não escuta. Outros também fingem, mas todos ouvem. Alguém começa a cantar. Uma canção curta sobre uma ave que escapou da rede. Ela é repetitiva, mas tem ritmo. Você acompanha com o pé. A lama borbulha sob seu calcanhar. O sol sobe um pouco. A luz é filtrada pelas nuvens espessas. Você sua, mesmo com o frio. As costas reclamam. As mãos ardem. O tempo passa devagar, muito devagar. Até que finalmente alguém diz: basta por agora. Não é ordem, é alívio. Você solta a ferramenta e sente o peso do mundo se deslocar do seu corpo. Mas ele não vai embora.
só muda de lugar, para o estômago, para os ombros, para dentro. Você senta na borda do campo, puxa um pedaço de pão escuro do pano amarrado à cintura. Ele está duro. Você morde com esforço, quase quebra o dente, mas engole. Não pelo gosto, mas porque é preciso continuar. Uma mosca pousa em sua testa. Você não a espanta. O campo respira junto com você. Barro, suor, silêncio. Você olha para o céu. As nuvens se movem devagar. Você pensa, hoje ainda é hoje. E isso, por agora, é o bastante. Você ouve a palavra feira dita por alguém, não como convite, mas como fato. Hoje é dia de venda. Troca. Gente. Ruído. Você caminha com o estômago parcialmente calado pelo pão seco e uma fatia de nabo roído com os dentes de lado. Não há pressa. Não há energia para a pressa. O caminho é curto, mas molhado. As poças guardam o que sobrou da semana de chuva. As margens da estrada estão cobertas de dejetos, humanos, animais, talvez ambos. Você respira pela boca por instinto, mas o ar encontra outro caminho até o nariz. Ao chegar, o som vem antes da imagem. Vozes misturadas, um burro relinchando, o estalo de um peixe batendo contra a madeira, um grito que não é de raiva, nem de alegria, só volume. A vila parece crescer nos dias de feira. Pessoas que você nunca viu, cheirando a coisas que você não consegue nomear. Alguns carregam sacos, outros só esperança. Todos têm o mesmo olhar cansado, de quem sabe que o que trouxe não vale o que quer levar. Você passa por uma barraca onde pendem cebolas trançadas. Elas estão úmidas e moles nas pontas. Você pergunta o preço. A resposta é uma careta. Você tem uma moeda, fina, suja, quase leve demais. Conseguiu com um favor que preferia não lembrar, mas não vale muito. Talvez por isso a mantenha fechada na mão, como se fosse um segredo, não um pagamento. O cheiro de peixe morto domina o ar. Uma tábua inclinada exibe 4 trutas, os olhos leitosos, o ventre aberto, moscas fazendo o serviço da decomposição. Atrás da tábua, um homem esfrega os dedos na roupa, depois passa a mão no cabelo. Você decide que peixe não. Mais adiante, um jovem com um pequeno cesto de ovos. Você pergunta quantos. Ele responde, os que não quebraram. Você ri, mas ele não. A moeda sai do seu punho com relutância. Ele pega e entrega 3 ovos, 2 rachados. Você aceita. No canto da praça, uma mulher vende algo em uma tigela de barro. É quente, espesso e não tem nome. Você cheira. O cheiro é de carne ou de pano fervido. Difícil dizer, mas o calor atrai. Você se senta no chão, com a tigela no colo, os ovos no pano amarrado. Tira um gole do caldo. É salgado, amargo e surpreendentemente reconfortante. Há algo de familiar em líquidos mornos, talvez por lembrarem o útero, talvez por aquecerem de dentro para fora. Atrás de você, alguém canta uma melodia antiga, ou talvez apenas repita sílabas com ritmo.
A música nunca é nítida aqui. Ela se mistura aos gritos de vendedores, ao barulho de carroças, ao som surdo das botas pisando lama. Você termina a tigela e a devolve. A mulher a limpa com um pano encharcado de outra coisa. A tigela volta à pilha. Tudo se repete. Você caminha mais, passa por um curtume. O cheiro é ácido, cortante, inesquecível. Você tenta segurar a respiração, mas o cheiro entra pelos olhos. Ali, peles esticadas, mergulhadas em líquidos que borbulham. Homens mergulham as mãos até o pulso, como se não sentissem mais nada. Você vê crianças correndo. Não brincam, só correm, como se fossem levadas pelo próprio cansaço. Uma delas esbarra em você, pede desculpa com os olhos e segue. Você chega a um canto mais quieto. Ali, um homem oferece objetos, um pente de osso, um prego, uma colher de ferro entortada. Nada que você precise, nada que você não queira. Mas você não tem mais moeda. Ele vê isso no seu rosto, finge que não viu. Você agradece com um aceno. O mercado termina onde a lama volta a ser barro puro. Ali, uma velha vende rezas. Ela murmura palavras contra a peste, contra o mal-olhado, contra o próprio futuro. Você escuta. Não compra. A volta é mais lenta. Os ovos batem no pano. Você sente que um deles quebrou, mas não olha. Ainda não. O sol ainda não desceu, mas já escureceu. As nuvens pesam. O vento muda. De volta à vila, você se senta no chão, de costas para a parede da casa. O barro ainda úmido da manhã encosta nas costas. Você não se importa. Na mão, o pano com 2 ovos inteiros. Ou 1. Você pensa em como tudo o que fez hoje foi para isso. Para trocar o tempo por algo que possa comer. Para aguentar mais um pouco. Você está cansado. Mas o dia não acabou. Não aqui. Não ainda. A claridade não some de uma vez. Ela escorre. Desce pelos telhados de palha, mergulha nas poças do chão, se esconde por trás das colinas distantes. A noite não chega. Ela toma. Você está sentado do lado de fora, as costas encostadas na parede da casa, os pés na lama já fria. As nuvens ainda guardam um resto de luz, mas o vento diz: já é tarde. Dentro da casa, vozes começam a se condensar. Gente voltando, roupas sendo torcidas, fôlego sendo retomado. Você entra. A porta é um rangido, como sempre. A fumaça ainda não subiu. Ela repousa no meio do cômodo, como um véu de neblina preguiçosa. Uma vela curta está acesa, presa em um prato lascado. A chama treme, e você percebe como o escuro se instala primeiro nos olhos, depois no pensamento. O fogo da lareira é fraco, mais brasa do que chama. Uma das mulheres assopra, cutuca com um graveto, sopra de novo. Algumas faíscas sobem, depois morrem no ar. A madeira está úmida demais, mas é o que há. Você se senta perto da parede, do mesmo lado de sempre. Cada um tem seu lugar, mesmo que ninguém tenha dito. Alguém estica um pano no chão. Sobre ele,
pedaços de pão, um resto de nabo cru, algo que parece um caldo ralo em uma tigela de barro rachada. É isso. Você come devagar, não pelo sabor, que não existe, mas porque mastigar ocupa o corpo. O pão é duro, o nabo arde um pouco, o caldo tem gosto de água que viu carne uma vez, de longe, mas é quente, e o quente sempre tem valor. A conversa começa, não em voz alta. Aqui tudo é dito com o peso do cansaço. Alguém comenta que o porco está tossindo. Outro diz que viu um rato grande demais perto dos sacos. Uma criança pergunta se vai nevar. Ninguém responde de verdade. As palavras são só o som que se faz antes do sono. Você observa as sombras dançando nas paredes. A vela balança, a brasa crepita. Do lado de fora, um galho estala. Talvez o vento, talvez não. Você se lembra de uma história sobre criaturas da noite. Bestas com olhos vermelhos que andam eretas e se escondem nos celeiros. O padre disse que são os pecados das almas más transformados em carne. Ninguém quis perguntar mais. Você deita. O chão está menos frio ou seu corpo está mais insensível. Um pedaço de palha entra na sua camisa, coça as costas. Você tenta ignorar. Ao seu lado, alguém já dorme. O som da respiração é irregular. Um ronco leve, uma pausa, depois mais respiração. Você ouve tudo. A noite aumenta os sons. O porco resmunga no canto. A brasa estala. Um pé se arrasta no chão. Uma tosse curta. Depois, silêncio. Lá fora, o vento ganha força. Ele entra pelas frestas das tábuas mal encaixadas. Ele assobia como um velho tentando lembrar uma canção. Você puxa o pano sobre o peito. Ele não aquece, só pesa. Mas isso ajuda. A vela apaga sozinha. A caverna de fumaça e madeira mergulha em escuridão total. Agora tudo o que existe é som, cheiro e memória. Você pensa no mercado, no ovo que quebrou no bolso, no gosto do caldo morno, no olho branco do peixe, na música sem letra que alguém cantava. Você pensa, como é que as pessoas suportam? Como é que voltam a fazer tudo isso amanhã? E então se lembra, porque não há escolha. O mundo é assim. Barro, frio, trabalho, sono. Uma sequência que se repete até que o corpo pare. Você tenta lembrar o dia da semana. Ninguém tem certeza. Talvez seja véspera de domingo. Talvez quarta. Talvez isso nem importe. Seu corpo se rende. Não por conforto, mas por exaustão. A última coisa que você ouve é o estalo da madeira se mexendo com o vento, como se a casa também respirasse ou lamentasse. Você dorme e a noite continua sem pressa. Você acorda com o som da bexiga de alguém se esvaziando num balde. A respiração do porco no canto parece mais ofegante do que deveria. A luz ainda não chegou ao chão, mas há claridade suficiente para ver os contornos dos corpos ao redor. Todos estão ali. Ainda. Seu pescoço dói. A parte da palha onde deitou ficou úmida durante a noite. Você toca o pano que o cobria. Está encharcado de suor ou condensação.
ou ambos. Você senta devagar, não por sono, mas porque o corpo precisa negociar com amanhã. Cada articulação faz um som, um aviso. Você não fala, ninguém fala. A linguagem da manhã é feita de gestos, o cutucar de ombro, o murmúrio sem palavras, a tosse que diz: estou vivo. Alguém empurra a porta. Ela se abre com o mesmo esforço de sempre, como se resistisse ao dia. O ar entra, frio, úmido, cheirando a lenha molhada e terra pisada. Você sai logo atrás, pisa com os pés descalços na lama fina da entrada. O barro entra entre os dedos, como sempre, como nunca. O céu está coberto, não chove, mas o tipo de nuvem que cobre o céu parece prometer tristeza. Você urina no canto habitual, onde um arbusto tenta sobreviver entre pedras. O vapor sobe e desaparece no mesmo instante. Ao longe, o sino da igreja bate. 2 vezes, curto, ecoando contra a madeira, contra o campo, contra a pele. Você caminha até o poço. A água está mais fria que ontem, mais escura. Você bebe mesmo assim. Um gole só é o suficiente para acordar o estômago e deixá-lo faminto. No centro da vila, 2 mulheres discutem sobre galinhas. Uma jura que ouviu uma raposa. A outra diz que foi criança malcriada. Ambas estão certas. Um dos homens amarra um pedaço de couro em volta da panturrilha. Ele não diz por quê, mas o sangue seco no pano antigo diz por ele. Você escuta uma criança chorar. Não sabe de onde, nem por quê, mas o som é leve, sem urgência. Um choro por hábito. O campo espera, como sempre. Mas hoje há outra tarefa. O capataz passou mais cedo gritando nomes. Você não entendeu se o seu estava entre eles, mas vai mesmo assim. A estrada para o moinho é longa e cheia de sulcos abertos pela roda das carroças. Você pisa neles com cuidado. O barro escorrega. A cada 3 passos, um quase tombo. Você carrega um saco. Não sabe o que há dentro. Talvez trigo, talvez cevada, talvez apenas palha e pedras. Mas ele pesa, e o peso é suficiente para justificar sua presença. O moinho aparece depois da curva, feito monstro de madeira. Suas pás giram devagar. A estrutura range com o vento. Um homem cospe na mão e acena para você. É o moleiro. Dizem que ele é ladrão, mas todos fingem que não sabem. Você entrega o saco. Ele pesa, mas ele não agradece. Só anota mentalmente ou finge anotar. Você senta numa pedra ao lado. O vento sopra forte. Traz o cheiro do rio. Água barrenta, peixe morto, folhas secas. O moleiro entra com o saco. Você espera. Outros se juntam. Homens com os olhos fundos, ombros caídos. Alguns riem de piadas curtas, outras apenas respiram. Você ouve o som da pedra moendo. É um som que parece mastigar o tempo. Quando o moleiro volta, entrega o mesmo saco. Mais leve agora. Você não olha, só aceita. No caminho de volta, o barro parece mais grosso.
ou suas pernas estão mais fracas. O corpo responde com lentidão. Ao chegar à vila, o céu ainda não decidiu se vai abrir ou fechar. Você vê fumaça nas casas, cheiro de sopa rala, de lã molhada, de chão esfregado com urina. Você entrega o saco a quem pediu, não recebe nada, nem palavra. Mas o gesto de aceitar já é uma forma de reconhecimento. Você se senta no mesmo lugar de sempre, encostado na mesma parede. As mãos pousadas no colo, sem força, os pés sujos, os olhos abertos, sem esperar, sem perguntar. Você olha para o céu, as nuvens continuam. Você pensa, mais um dia começou. E ninguém perguntou se você queria isso. Você está encostado na parede da casa, as mãos ainda pesadas do trabalho, quando ouve o som que não pertence à vila. Não é o mugido das vacas, não é o arrastar das carroças, não é o murmúrio cansado das vozes, é algo mais alto, mais claro, mais ritmado. Cascos. Você se levanta por instinto, outros fazem o mesmo, o barulho cresce, casco, roda, couro, metal. O som se mistura ao barulho seco das vozes, não vozes da vila, mas de fora. O grupo vem do sul, pela estrada que raramente traz boas notícias. 3 cavalos, 2 homens a pé. Uma bandeira pequena vermelha com algo dourado no centro, você não sabe o que, mas sabe o que significa alguém com poder. O cavaleiro do meio é o mais ereto, capuz de pele, luvas justas, botas altas. O cavalo branco tem mais músculos que você. O olhar do homem não desce até o chão. Ele não vê você, não precisa ver. Atrás dele, um clérigo. Você reconhece pela cruz pendurada, pelo rosto lavado, pelo sorriso forçado. Um dos homens a pé carrega um rolo de tecido. Dizem que é a lista dos nomes, ou das dívidas, ou das faltas. As pessoas se reúnem, não por curiosidade, mas por obediência. É melhor estar presente quando o poder passa. O grupo para diante da igreja. O sino é tocado 3 vezes. Curto, seco. Todos se viram. Os homens tiram os chapéus. As mulheres abaixam os olhos. As crianças se calam pela primeira vez no dia. O cavaleiro desmonta. Alguém segura as rédeas. Ele caminha com o passo de quem sabe que será ouvido. Não apressa. Diz que veio pela coroa. Diz que há impostos não pagos. Diz que há boatos de fuga de servos. E que o senhor feudal está atento. Ninguém responde. Só escuta. Ou finge escutar. Ele lê algo. Palavras em latim. O clérigo cruza os braços e balança a cabeça como quem confirma. Você não entende metade, mas entende o tom. Alguém foi acusado de esconder trigo, ou de abater um cordeiro sem permissão, ou de insultar o nome do Senhor, ou de tudo isso junto. O homem é puxado para frente. Você o conhece. Tem mãos tortas e dentes de menos. Olha para o chão o tempo todo. A punição é rápida. 2 pancadas com vara de freixo. Depois o anúncio. Estará sem pão por 3 dias.
A vila deve vigiar. Se ele comer, todos respondem. O homem não chora, não fala. Volta para o canto dele como se o corpo ainda não soubesse o que aconteceu. O grupo volta a montar. Antes de ir, o clérigo deixa uma bênção. Diz que passará de novo em 15 dias e que virá com o bispo. Você engole seco. O bispo nunca vem. Se ele vier, é porque alguém vai sumir. A bandeira balança com o vento. Os cavalos disparam de volta à estrada. A poeira sobe. As pessoas voltam aos lugares. Mas agora, o dia pesa mais. Você observa o homem das mãos tortas sentar sozinho. Não diz nada. A mulher dele não se aproxima. O sol já está alto, mas ninguém voltou a trabalhar. Você olha para a igreja. A porta ainda está aberta. Um pano cobre o altar. O cheiro de cera queimada escapa pela fresta. Você caminha até a beira do campo. Encosta as mãos no cabo da enxada. O barro espera. Mas seu corpo não quer se mover. Você pensa: tudo o que faço pode ser usado contra mim. Cada pedaço de pão, cada pedaço de silêncio, cada olhar. A autoridade vai e vem. Mas o medo, esse fica. Você está deitado, mas não por descanso. Seu estômago se enrola sobre si mesmo, como um animal magro buscando abrigo no frio. Você sente febre, mas não sua. A boca seca, a pele quente, as pálpebras pesadas. Alguém diz que talvez tenha sido o nabo. Outro diz que você pegou vento pela nuca. A mulher mais velha, com os dedos amarelados de tabaco e o cabelo preso em tecido grosso, diz que foi o castigo do céu. Você não responde, porque não consegue. Cada movimento custa. Cada suspiro parece ter que atravessar um campo. A palha onde você está deitado fede. Ela já recebeu suor, vômito, talvez sangue. Você vira de lado. Seu corpo protesta. Mas você vira assim mesmo. Lá fora, o dia acontece. Pessoas vão e vêm. O porco é alimentado, o capataz grita os nomes de sempre. Você ouve tudo, como se escutasse debaixo d'água. Em algum momento, alguém chama por ela, a curandeira. Ela chega com o som do tecido roçando nas canelas e o cheiro de alguma coisa entre alho, fumaça e urtiga. Não usa sapatos. Traz uma cesta pendurada no ombro e um amuleto pendendo no pescoço, um osso polido com um furo no centro. Ela se senta ao seu lado, pede silêncio, mas ninguém falou. Toca sua testa com as costas da mão, depois cheira seus dedos, pede que você levante a língua. Você tenta. Ela murmura algo baixo, uma sequência de sons entre latim mal lembrado e desejo de que funcione. Da cesta, ela tira um pano embebido em algo espesso. Coloca sobre sua testa. A sensação é de lodo gelado, mas o cheiro é bom, ou pelo menos natural. Ela começa a preparar uma infusão. Não pergunta se você quer, sabe que precisa. Num pote de barro fumegante, ela joga galhos secos, raízes dobradas e uma pedra estranhamente perfumada,
Ela sopra, murmura, espera, depois te entrega. Você bebe, devagar. É amargo, é quente, é como engolir a floresta. Ela observa, não sorri. Mas seus olhos dizem que o pior talvez já tenha passado. Antes de sair, deixa ao lado da sua cabeça um pequeno saquinho de pano. Diz que é para espantar a peste. Você não sabe se acredita, mas não toca nele. Por respeito, por medo, por um pouco de ambos. A febre continua, mas mais leve. A noite cai cedo hoje. Ou talvez o tempo tenha dobrado dentro de você. Você ouve o som das colheres contra tigelas. Alguém mastiga com força. Outra criança chora, mas logo se cala. Você vira para o outro lado. Os ossos rangem. Mas você consegue. O pano ainda está sobre sua testa. Agora morno. Cheira a mato esmagado. Você fecha os olhos. Sonha com água. Sonha com um campo sem fim. Com o silêncio antes da dor. Não sabe se vai melhorar. Mas por enquanto, respira. E isso já é vitória. A casa está quieta. Quieta demais. Você acorda, se é que chegou a dormir, com o som do vento arranhando o teto. O tecido sobre seus ombros está úmido. O pano da testa foi retirado, mas o cheiro de raízes ainda gruda na pele. Lá fora, tudo range. A madeira da porta, a estrutura da casa, o mundo. Você não enxerga. A vela apagou. O fogo já virou carvão frio. O silêncio é tão grosso que parece respirar. Mas há ruídos. Sempre há. Um passo. Ou seria um estalo de galho. Um suspiro. Ou seria vento entrando pela fresta. Você se vira devagar. Os outros dormem. Ou fingem. Ou estão presos no mesmo tipo de vigília muda que envolve tudo. A noite medieval não é um espaço para descansar. É um lugar de espera. Você ouve o barulho de um balde se mexendo. Depois, o som de gotas caindo no chão. Água ou outra coisa. Sua respiração acelera. Você tenta controlar, mas o escuro faz o coração bater mais alto. Na Idade Média, o que você não vê, existe. E o que existe, você não pode nomear. A velha da vila certa vez falou dos pisadores, criaturas que entram nas casas à noite e sentam sobre o peito dos adormecidos. Sem rosto, sem som, só peso e pesadelo. Outros falam de bruxas que roubam o sono pela janela, de sombras que arranham as paredes por dentro, de olhos que aparecem entre as fendas das tábuas. Você não acredita, mas não se move. Na parede, pendurado por um prego torto, está um ramo seco de arruda. Dizem que protege, dizem que atrai, dizem muitas coisas. Você o encara e espera que funcione. Lá fora, cães latem, mas não os da vila. São sons distantes, cortados pelo vento. Um lobo? Um viajante perdido? Ou algo mais? Você fecha os olhos. A escuridão antes em volta, agora está dentro. Você vê formas, luzes que não existem.
vultos que se movem sob as pálpebras. Seu corpo treme. De frio, de medo, de cansaço. Você se lembra de uma prece, mas não inteira, só um pedaço. Livrai-nos da noite sem nome. Repete para si, 2 vezes, 3. O som da sua própria voz é conforto. Alguém se mexe. Um braço roça o seu. Você não se assusta. A presença humana é bem-vinda. O porco no canto solta um grunhido breve. Depois, silêncio de novo. Você escuta o mundo prender a respiração. E então, aos poucos, a exaustão vence o medo. Não porque o perigo passou, mas porque o corpo não pode mais resistir. Você dorme de olhos semiabertos, como quem não confia nem no próprio descanso. E a noite segue, cheia de coisas que ninguém vê. O céu está claro, mas seus olhos ainda não aceitam isso. Você acorda com a boca seca, a garganta arranhando, o estômago vazio. O corpo inteiro dói de estar vivo. Você se senta devagar. A cabeça gira um pouco, como se o chão quisesse se mover para longe de você. O pano onde dormiu agora está frio, úmido e cheira a alguma coisa que fermentou sem querer. A casa está acordada. Pessoas falam baixinho como se ainda lembrassem da noite anterior. Você ouve as palavras, mas não forma sentido. Não importa. Não é com você. O porco morreu. Foi o que alguém disse. A tosse virou espuma, a espuma virou silêncio. Agora o corpo está enrolado num cobertor velho. Será carne ou será enterrado? Depende do humor do dia. Você sai. O sol não queima, mas fere. A claridade depois de tanto escuro parece agressiva. A vila cheira a fumaça e lama virada. Você caminha até o poço. A água ainda está lá. Você bebe direto das mãos. Engole sem pensar. Quase se engasga. Alguém corta lenha. Cada batida do machado ecoa como um anúncio. O mundo segue, com ou sem você. A febre se foi, ou talvez só tenha se escondido por agora. Você sente o corpo mais leve, ou mais vazio. Há muito a fazer. O campo espera. A palha precisa ser recolhida. O pão precisa ser cozido. Os ratos voltaram ao celeiro, mas ninguém diz nada. Cada um sabe. Cada um faz. Ou tenta. Você vai até a lateral da igreja, não para rezar, mas porque ali o sol bate primeiro. Você se senta na pedra baixa. Fecha os olhos. O silêncio ali não é total, mas é suficiente. Você ouve os sinos ao longe, talvez de outra vila, ou só sua cabeça tocando memórias. Uma mulher passa como um balde. Ela olha para você, não diz nada, mas seus olhos dizem: ainda está vivo? Você não responde. Você toca a própria barriga, vazia. O som do estômago é quase música. Você ri. Pouco. Só com o nariz. Alguém lhe oferece um pedaço de pão. Você aceita, sem falar. A troca de olhar já basta. O pão tem gosto de lenha e fungo, mas também tem gosto de presente. Você mastiga.
devagar. Um cão late mais ao fundo. Ouvem-se passos correndo. Uma criança grita. Alguém derruba algo. Tudo isso é vida. Você se levanta. Volta para onde devia estar. Pega a ferramenta. Começa o trabalho. A enxada entra no barro com dificuldade. Mas entra. Você pensa no porco morto, na noite sem nome, na raiz amarga da curandeira, no ovo que quebrou antes de você chegar ao mercado. Pensa no bispo que talvez venha, no padre que não responde perguntas, na cruz entalhada no altar, no vento que carrega vozes que não são suas. Mas tudo isso passa, ou parece passar, quando se cava a terra com força. Você para um instante olha para o céu, nuvens baixas, pássaros lentos, e pensa: o mundo não sabe que eu existo, mas eu continuo aqui mesmo assim. E cava de novo. Você cava, e cava, e cava. O campo não muda, a terra não reage, só cede, lenta, resistente, como se também estivesse cansada de ser virada. O sol sobe, mas não aquece. É luz sem calor. É claridade sem graça. Você tira o pano da testa. Ele está encharcado. Seu rosto arde. Sua nuca lateja. Mas você continua. Ao seu lado ninguém fala. Um homem assovia. Uma mulher mastiga algo que escondeu do resto. A criança que ajuda com o balde observa tudo sem piscar, como quem está aprendendo a não sentir. Você olha para os próprios pés, barro ressecado até o tornozelo, calcanhares rachados, unhas escuras. Uma abelha passa. Você não se move. Se ela picar, será só mais uma dor. A enxada escorrega da mão. Você segura a tempo. Quase não tem força, mas força não se mede aqui. Se mede pelo quanto você ainda consegue levantar depois. O sol desce devagar, mas o dia não termina. Parece preso, como se estivesse hesitante em deixar você descansar. Você se afasta. Vai até a árvore torta no limite do campo. Ali o vento sopra, fraco, mas sopra. Você senta. As costas agradecem. O corpo inteiro grita. Você fecha os olhos. Tenta lembrar outra vida, outro lugar. Mas tudo o que vê são imagens embaralhadas. Um pão fresco, um rosto esquecido, o som de um sino tocando sozinho. Você sente saudade, mas não sabe de quê. Abre os olhos, a vila está no mesmo lugar. A fumaça subindo dos telhados, as vozes abafadas, a lama sempre ali. Você pensa em não voltar. Ficar ali, dormir encostado à árvore, sumir aos poucos, mas se levanta, porque todos vão, e ficar seria estranho. E aqui, ser estranho é um risco. De volta à casa, tudo parece menor, mais escuro, mais gasto. A refeição é breve. O caldo é menos ralo, talvez. Ou só a fome é mais funda. Você senta no mesmo lugar, a mesma pedra, o mesmo pano sobre as pernas.
As crianças brincam com um pedaço de corda, fazem um nó, depois desmancham, repetem. Por horas, você observa, sem sorrir, mas com alívio, porque elas ainda conseguem fingir que não há nada para temer. Você escuta passos pesados do lado de fora, depois silêncio, talvez o capataz, talvez um bêbado, talvez só o vento. Você não verifica, não vale o esforço. A noite chega como neblina, sem pressa, sem cerimônia. Você se deita. O chão parece mais duro, ou suas costas estão mais fracas. Antes de dormir, pensa: quantos dias ainda faltam? Quantos iguais a este? E então lembra: aqui os dias não são contados, só suportados. Você fecha os olhos e espera o sono chegar, ou a próxima tarefa, o que vier primeiro. Você acorda com o sino, 3 batidas, longas, espaçadas. Elas não chamam, convocam. E quando ele toca assim, você sabe, é domingo, ou pelo menos um dia santo. Ninguém discute, ninguém decide ir ou não ir. A igreja é o único lugar onde não aparecer é pior do que morrer. Você veste o que tem, o mesmo pano encardido, o mesmo cordão na cintura. Tenta cobrir as marcas de barro do tornozelo com o tecido. Em vão. O caminho até a igreja é breve, mas hoje ele tem outro peso. Todos andam mais devagar. Não é por cansaço, é reverência ou medo. O ar está parado, como se até o vento soubesse ficar em silêncio. A porta da igreja está aberta e o interior cheira a cera gasta, pedra fria e uma coisa que parece suor antigo. O padre já está lá, rosto seco, expressão cansada, olhos fundos. Ele parece saber mais do que gostaria, mas diz menos do que pode. Você entra e se ajoelha no chão duro. Não há bancos, só terra batida e palha velha espalhada em alguns cantos. O cheiro da umidade sobe das pedras e se mistura ao incenso. Você tenta não respirar muito fundo. A missa começa sem aviso. O latim escapa da boca do padre como um encantamento que ninguém entende. Mas todos balançam a cabeça, porque o não entender é parte da fé. Você repete as palavras que conhece, imita os gestos, cruza o peito, inclina a cabeça, esconde os olhos. O sermão é longo, fala de pecado, de punição, de corpos corrompidos, de almas que ardem como lenha seca. Você tenta prestar atenção, mas sua mente escapa. Pensa na palha do colchão, no nabo que sobrou, no porco que morreu, na criança que tossiu ontem e ainda não parou. Pensa se o céu de fato vê você. Ao seu lado alguém começa a chorar, mas não alto. Só aquele choro que treme o queixo sem sair pela boca. Você não olha. Olhar seria cruel. O padre fala de indulgência, de como os que sofrem aqui ganham lá, de como o jejum purifica, de como o castigo é passo para a luz. Você pensa,
E se eu já estiver na luz e ela for isso? A missa termina com um gesto, o sinal da cruz, o murmúrio final, o silêncio que volta como uma maré. Ninguém se apressa para sair, mas todos saem. Lá fora o céu está limpo, sem nuvens, sem vento. A luz do dia parece mais forte, mas também mais vazia. O padre permanece na porta. Ele observa e anota mentalmente quem veio, quem se ajoelhou com fé, quem cochilou no segundo cântico. Você passa por ele, abaixa os olhos, diz amém, porque é o que se diz. Ele não responde. Você caminha de volta com os outros, silenciosamente, como se ainda estivesse dentro do templo. Não se trabalha hoje, mas isso não significa descanso, significa vigiar, esperar, controlar o corpo, o pensamento, o impulso. Hoje é dia de mostrar obediência. Você se senta à sombra, puxa um fiapo do pano da túnica, fica girando entre os dedos. Ao longe uma criança grita, mas logo é silenciada. O dia vai seguir assim, parado, contido, entre murmúrios e olhares vigiados, e amanhã tudo recomeça. Mas hoje o céu olha. Você está sentado junto à parede da casa, olhos semicerrados, cabeça encostada na madeira torta. O domingo avança como todos os outros, arrastado, calado, contido. O céu continua limpo, mas o ar parece grosso, pesado com o que ninguém diz. Então você escuta, não um sino, não um chamado, mas um barulho de rodas. 2, talvez 3. Você levanta a cabeça, uma carroça, não da vila, muito maior, com toldo, e cores desbotadas pintadas nas laterais, talvez um símbolo, talvez apenas manchas. Puxada por um cavalo encardido e magro, ela balança até parar no centro de tudo. Atrás, pendurados nos lados, há tecidos, cordas, objetos amarrados. Dentro, uma figura, um homem de barba longa, turbante improvisado, olhos inquietos. Ele desce com um baú nas costas e um sorriso sem pressa. Um mercador. Ou o que resta de um. Você se aproxima junto com outros. Ninguém fala. Mas a presença dele é como uma pedra jogada num lago parado. Ele fala rápido, misturando idiomas. Diz que vem do sul, ou talvez do leste. Mostra objetos que parecem mágicos. Um espelho, pequeno, rachado, mas inteiro o suficiente para mostrar um olho de cada vez. Uma boneca de madeira com braços que se movem. Uma vela azul enrolada em papel oleado, um anel feito de cobre com símbolo estranho. 3 pedras vermelhas, secas. Ele diz que curam dor de dente. Todos observam. Quase ninguém tem com o que pagar. Ele oferece trocas. Não por trigo, não por moedas, por histórias, por canções, por um penteado feito com cuidado. Uma mulher canta. Ele ri. Dá a ela uma tira de tecido vermelho. Uma criança dança com os pés descalços, tropeçando no próprio peso.
Recebe um botão de osso esculpido. Você hesita, mas se aproxima. Oferece o único que tem. Um galho entalhado com linhas feitas durante o tempo livre no campo. Sem forma, mas com intenção. O homem observa. Toca o galho. Sente o peso. Sorri com o canto da boca. Ele entrega a você o espelho rachado. Você segura o objeto como se fosse vidro de estrela. Olha, vê o próprio rosto. Parte dele. Olhos fundos, pele pálida, sujeira no canto da boca. É estranho se ver, como se estivesse olhando alguém que apenas vive no seu lugar. O mercador parte antes do pôr do sol. Carrega consigo o que restou e deixa para trás suspiros, especulações e um cheiro diferente. Você permanece com o espelho, agora embrulhado num pano. Ninguém mais fala dele depois que ele vai, como se sua presença tivesse sido um sonho ou uma visita do destino, mas algo ficou, um pedaço do mundo além da vila, uma fresta, uma lembrança de que existe algo fora do barro, da fumaça, do campo, da missa. Você não sabe se ele volta, nem se queria que voltasse, mas à noite, antes de dormir, você olha o espelho mais uma vez e pela primeira vez em dias você vê a si mesmo, não como servo, nem como sombra, mas como pessoa, ainda aqui, ainda cansada, mas de algum modo real. Você acorda com o som que ninguém gosta de ouvir. O sino bate uma vez, só uma, longa, pesada, e depois, silêncio. Você não pergunta, já sabe. Alguém morreu. A morte aqui não surpreende, mas ainda pesa, como uma pedra molhada no peito. Você sai de casa, o ar está parado, as nuvens baixas. O campo parece não querer chamar ninguém hoje. Todos se reúnem na frente da igreja. Devagar, sem dizer palavras desnecessárias. Os olhares são fundos, os gestos comedidos. Não se chora muito. Aqui, a lágrima tem função e limite. O corpo está deitado sobre uma tábua coberta com um pano escuro. Você o reconhece. Era o homem de mãos tortas. Aquele que foi punido dias atrás. Dizem que ele não comeu, ou que comeu escondido, ou que apenas decidiu parar. O padre está ali, silencioso, com a estola suja, a cruz apertada entre os dedos. Ele murmura as mesmas palavras de sempre. Elas sobem no ar como fumaça e desaparecem. Uma criança segura a mão da mãe, um cão lambe a borda da tábua. Ninguém o afasta. O animal entende. Você se aproxima. Não muito. Só o suficiente para ver o rosto do morto. Sereno ou exausto, difícil dizer. Você pensa que ele não precisa mais cavar, nem mastigar pão duro, nem suportar o inverno, nem abaixar os olhos diante do Padre, do Senhor, do céu. Ele apenas parou. Alguns homens cavam a cova atrás da igreja. A terra está úmida, mas cede. Você ajuda a carregar a tábua. Seus dedos encostam na madeira áspera. Você sente o peso do corpo, não muito,
como se já estivesse se esvaziando. O buraco está pronto, profundo o bastante, mas nada é fundo o bastante para conter o tempo. O corpo é baixado, com cuidado, com pressa, com respeito. O padre joga 3 punhados de terra, cada som, seco, denso, definitivo. Depois, todos fazem o sinal da cruz. Você também. Alguém começa a cantar, uma melodia que parece mais antiga que as casas da vila. Você não conhece a letra, mas ela entra fundo no peito. Quando acaba, ninguém diz nada, só se vira e vai embora. A vida precisa continuar. É o que se diz, é o que se faz. Você volta devagar, mais lento que o costume. A casa parece menor, a vila mais vazia, mesmo com todos ainda ali. Você se senta no chão, não come, não fala, só pensa. Pensa em como tudo isso poderia ser você. E provavelmente será. Não amanhã, mas um dia, e o mesmo sino tocará, e outro alguém carregará a madeira, e outro cão lamberá a borda, e outro pedaço de terra será cavado, e o mundo continuará, como sempre. Você não faz nada, só fica sentado. O corpo ainda dói, mas é um tipo de dor mais distante, como se não fosse mais só sua. A vila está estranhamente quieta. Não é silêncio de medo, nem de respeito. É uma trégua. O céu, depois de dias carregados, se abre. Não muito. Só o suficiente para que a luz entre pelas nuvens como dedos dourados tocando o chão. Você olha para cima e por um segundo esquece do campo, do padre, do pão duro, da febre, da morte. Só vê o azul, manchado, mas azul. De verdade, uma brisa passa. Ela não cheira a fumaça, nem a porco, nem a suor. Tem cheiro de mato cortado e de alguma flor que você não conhece o nome. Você ouve risos, risos de verdade, crianças correndo, 2 mulheres lavando panos na beira do poço, cantando uma melodia entrecortada. Um velho contando algo sobre um bode que subiu no telhado. Você não sabe por quê, mas o mundo parece suportável. Você se levanta devagar, não para fazer nada, só para andar. Os pés pisam na terra sem afundar. A lama secou um pouco. O vento limpa as frestas da casa. Você passa pela igreja. A porta está aberta, mas vazia. O sino está quieto, como se soubesse que não precisa falar hoje. Você vai até a árvore torta, aquela do campo. Encosta as costas no tronco e fica. A luz atravessa as folhas, forma desenhos no chão. Você segue um deles com os olhos. Um círculo, depois uma linha, depois nada. Pássaros. 3. Sobrevoam a vila em zigue-zague. Você não vê aves com frequência, muito menos assim, livres, brincando com o ar. Você escuta uma voz conhecida,
é a mulher da erva, a curandeira. Ela fala sozinha, colhendo galhos e cantando em tom baixo. Você acena. Ela responde com o que parece um sorriso, mas pode ser só o sol no rosto. O dia segue, e você, por um instante, não sente medo, nem culpa, nem pressa. Você respira fundo, pela primeira vez em dias. O campo, o céu, o ar, tudo parece lembrar que viver às vezes também é isso, não apenas resistir, mas notar. E você pensa, talvez não seja só dor, talvez não sempre, talvez não hoje. O sol começa a descer, mas não de forma dramática. Ele apenas se recolhe. A luz se dissolve nas bordas das pedras, fica presa nas palhas do telhado, se arrasta pelas costas dos que voltam do campo. Ninguém celebra, mas todos notam. Você está em pé, perto da porta da casa, observando a vila sem pensar em nada específico. O calor do dia está indo embora, e junto com ele, o fiapo de alívio. O sino não toca. O padre não sai. O campo não chama. É só o fim do dia. A fumaça começa a subir. As lareiras voltam a respirar. A comida, se é que se pode chamar assim, é reaquecida, servida em silêncio. Você senta com os outros, divide o espaço, a tigela, o momento. Não há conversa, só ruídos de mastigação, o tilintar fraco da colher de madeira, o som do caldo sendo soprado porque ainda queima. Você come, devagar, sem gosto, sem pressa. Depois, o pano, a palha, o chão. Você deita. O corpo reconhece o lugar, a dor também. Lá fora, o vento levanta a poeira, sacode as peles da porta, traz o cheiro do rio distante. Uma criança chora brevemente. Um adulto solta um suspiro longo. O porco que não está mais lá ainda parece presente, como um hábito no ar. Você fecha os olhos. O mundo escurece. Literalmente. Sem vela, sem chama, sem estrelas. Hoje o céu está fechado. Você respira fundo. Não há perfume. Só ar. Puro porque existe. O sono não vem rápido, mas vem. Empurrado por cansaço, repetição e rendição. Você pensa, hoje eu vivi, sem alegria, sem promessa, mas vivi, e isso aqui é tudo. Amanhã será igual, ou pior, ou melhor, talvez, mas será. O ciclo continuará, com pão duro, barro nos pés e rezas que ninguém entende. Mas por agora, nesta noite, você ainda está aqui, e isso basta.